Fala turminha, tudo bem? Professor André Eduardo e bem-vindos a mais uma aula de Ciência em Casa. Hoje nós vamos dar continuidade ao experimento que se iniciou lá na aula passada, onde nós conversamos um pouco sobre micro-organismos. Preparados? Fizeram o experimento? Vamos ver se o resultado de vocês ficou parecido com o resultado do professor aqui e vamos discutir o que aconteceu e por que o resultado ficou dessa maneira. Preparados? Vamos lá então, vamos lembrar o que a gente tinha feito na aula passada. A gente pegou 4 pedaços de pães iguais, colocamos cada um em um saquinho plástico em uma determinada condição. Ou seja, no primeiro saquinho, no saquinho número 1, lembra lá? Que era o saquinho de controle que nós falamos. Por quê? Porque era apenas um pedacinho de pão sem nada. Colocou ali dentro, fechou, deixou do jeito que estava. O segundo pedacinho de pão, nós colocamos lá um pouco de água. Nós umedecemos ele, colocamos no saquinho, fechamos e deixamos essa semana aí para ver o que acontecia. O terceiro saquinho de pão, o terceiro pedacinho de pão, melhor falando, ele tinha água com açúcar. Lembra lá? Nós colocamos um pouco de açúcar na água, solubilizamos e pegamos um pouquinho daquela água com açúcar e colocamos nele, umedecemos ele com aquela água mais rica em carboidratos. E colocamos o saquinho, fechamos. O último pedacinho de pão, nós colocamos uma mistura de água com vinagre. Isso mesmo, água com vinagre. Também umedecemos aquele pedaço de pão com essa solução e deixamos ali dentro do saquinho por uma semana. Após uma semana, lá guardadinhos, coisas aconteceram. Ou melhor, bichinhos, micro-organismos cresceram em algum desses pedacinhos. E o professor vai explicar cada um para vocês. Primeiro saquinho controle. Aqui está ele, ó, fechadinho. Percebam, deixa eu trazer aqui pertinho da câmera. Percebam, tem alguma coisa nele? Não, não tem. Ele se manteve idêntico, praticamente idêntico a quando nós o colocamos no saquinho. Nada cresceu nele. Por quê? Calma que eu já vou explicar. Anota aí, resultado número 1. Aqui, ó. Resultado número 1 do controle. Nada cresceu. Vamos pegar o saquinho número 2. O saquinho número 2, ele tinha água, turma. Lembra lá, um pedacinho de pão com água. Vamos ver o que aconteceu com ele? Olha aqui, ó. Olha aqui. Opa! Percebam, começou, cresceu, deu pontos de fungos aqui, turma. Pontos de fungo. Olha aqui do outro lado. Tudo isso aqui é ponto de fungo, turma. Olha aqui, ó. Isso aqui criou até esporos, certo? Esporulou bem aqui, ó. Tudo isso daqui, ó, em tons vermelho, verde, aqui um pouco mais, fungos. O famoso mofo, certo? Cresceram alguns micro-organismos nesse pedacinho aqui que tinha apenas água. Então vamos anotar ali. Pedacinho de pão com água, cresceram alguns. Pode ver aqui, não foram muitos. Aqui no de água, ó, tem alguns pontos de pão ainda que não tem fungo. O terceiro, água com açúcar. Vamos ver o que aconteceu? Olha aqui, ó. Olha aqui, turma. A quantidade de fungo que cresceu nesse pedaço de pão. Olha isso daqui. Tá tudo forrado. Temos aqui, ó, de mofo, tem vermelho, tem laranja, amarelo. Uma quantidade rica de micro-organismos que cresceu nessa condição de água com açúcar. Então, vou colocar aqui, ó, água com açúcar. Cresceram muitos. E o quarto resultado que nós tínhamos é o de vinagre. O pedaço de pão com vinagre, água e vinagre, olha aqui. Nada. Nada, turma. Não cresceu nada. Vou colocar aqui então, ó. Nada cresceu. Tá, vamos discutir agora os resultados. Nós verificamos, turma, que no controle e na água com vinagre, nada aconteceu. Enquanto que
no pedaço de pão que só tinha água, cresceram alguns micro-organismos em pequena quantidade, e na água com açúcar cresceram em uma grande quantidade. O que isso conclui? O que isso faz com que nós tenhamos como conclusões? Primeiro, turma, no controle, comparado com a água, a única diferença nesses dois é que um estava no ambiente seco e o outro no ambiente úmido. Umidade, turma, é um dos fatores que propicia o crescimento de micro-organismos. No caso do professor ainda, ele deixou todos esses pedaços de pães aqui na mesma condição de ambiente no escuro. Então, um ambiente com temperatura adequada, rico em umidade e com pouca luz, ele é muito propício para o desenvolvimento de micro-organismos. A fonte de energia era a mesma, era um pedaço de pão. Porém, só o fato de um estar seco e o outro estar úmido já mudou completamente o resultado. Tal prova é, se você pegar aqui, ó, o pedaço de pão controle e o pedaço de pão com água, nós vimos que o de água tem e o do controle não. Então, isso é a primeira conclusão que nós temos hoje. Umidade, ela propicia o desenvolvimento de micro-organismos. Por isso, quando você vai tomar banho, todo mundo fala, tem que secar entre os dedinhos dos pés. Por quê? Porque dedo do pé, se você não secar, ele vai ficar úmido. Você vai colocar sua meia, vai ficar quentinho e escuro. Ou seja, propicia o desenvolvimento de micose, turma, que é um tipo de fungo específico, um tipo de micro-organismo. Perfeito? Vamos comparar agora a ideia por que a água com açúcar cresceu muito mais que só com água. E comparando com o controle. Turma, esses micro-organismos, eles necessitam de fonte de energia para crescerem, certo? Por que a água com açúcar cresceu muito mais do que a água apenas? Porque aqui, na condição 2, o ambiente estava úmido, porém, a única fonte de energia que ele tinha era um pedacinho de pão. Já na água com açúcar, o ambiente também estava úmido, porém, além do pedacinho de pão, ele tinha o açúcar como fonte energética, turma. Com isso, então, fez com que a quantidade de micro-organismos que crescesse fosse muito maior do que na quantidade no pedaço de pão apenas com água. Vendo que, tá até um pouco mais pesado. Então, turma, isso é a principal diferença. Quanto mais fonte de energia você tem disponível para os micro-organismos, mais forte e mais rápido eles vão crescer. Certo? E por que na água com vinagre nada cresceu? Vamos pegar aqui, água com vinagre, apenas o de água. Água com vinagre e água. Vou pegar aqui o controle agora, vinagre, o controle. Por que no vinagre nada cresceu? Ora, turma, o vinagre, lembra lá nas nossas aulas, lá no começo do primeiro bimestre, que eu falei para vocês que ele tem um composto na sua formulação chamada de ácido acético. O ácido acético, o que ele faz? Ele altera a composição do meio, algo que nós chamamos de pH, deixando o ambiente mais ácido. Por isso, turma, quando você come o vinagre, você sente aquele gostinho azedo. Por quê? É dado a esse composto do ácido acético. Ambientes ácidos, turma, o vinagre, nessa questão, ele funcionou como quase como um conservante. Sim, o vinagre, ele impediu que os micro-organismos se crescessem, se desenvolvessem nesse pedacinho de pão. Então, nessa condição, água com vinagre, mesmo tendo ali umidade, fonte de energia, ele tinha um fator de inibição, que era o ácido acético do vinagre. Deixando então que o ambiente nada favorecido, não favorecendo quase nada o ambiente para o crescimento de micro-organismos. Então, o que nós podemos perceber com o resultado de todo esse experimento que nós fizemos aí ao decorrer dessa nossa semana? Bom, primeiro, umidade é fundamental para o crescimento de micro-organismos. Outro fator importante é a combinação de umidade e fonte de energia.
Quanto maior a fonte de energia, mais micro-organismos vão crescer. E vale ressaltar também que o ambiente não pode ter nenhum conservante, como o vinagre, que vai atuar como um inibidor do crescimento desses micro-organismos. Muito legal o experimento, né? Demorou um pouquinho, demora um experimento que requer tempo, mas olha que resultado incrível que nós chegamos. Vocês fizeram? O resultado de vocês ficou parecido com o do professor? Sim? Não? Comenta aqui no vídeo, comenta no fórum, eu estou muito curioso para saber. Beleza? Grande abraço para o professor André, aguardo vocês na nossa próxima aula de Ciência em Casa. Até!